A vida de Rafael, quando era pequeno, era muito sofrimento. Nós trabalhávamos na pá da cana, eu e ele, porque para ele me ajudar, porque eu já estava ficando velha, fraca, e ele tinha que me ajudar. Rafael foi, toda vida foi um filho maravilhoso. Nunca me deram dor de cabeça. Eles dois não, graças a Deus. Ele tem agora o salário dele, né? Para viver na vida dele até um dia que Deus quiser. Ele agora está no paraíso, né? Porque o que a gente já passou foi muito triste. Eu sei que ele se lembra de muita coisa ainda, mas ele não quer nem pensar nisso, mas ele está ali batalhando e eu também pro outro lado, até um dia que Deus quiser. Aí quando ele começou a fazer as coisas dele, eu mesmo, quando ele começou, assim, atrás de fazer esses eventos, eu chamei um professor, né, para ensinar ele, né, a desenhar, vou dizer, um rapaz mesmo do Recife, para desenhar, ajudar ele a desenhar alguma coisa, os desenhos dele, tudinho, né, que ele gostava de desenhar muito. Aí, com o tempo, o professor disse, eu vou embora, que Rafael já tá fazendo mais do que eu. Aí foi-se embora. Já tava dando lição já no professor, né? Aí, por ali começou, acho que já era o dono dele, já, dele mesmo já, né? Acho que tudo de Rafael já era dele mesmo. Não era de coisinha, de brincadeira. O negócio dele já era dele mesmo já. Fica atacado, nervoso, vixe Maria, fica daquele jeitão. Eu digo, meu filho, você já tá acostumado, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Aí o povo, todo mundo dia, eu, a pouco que conheceu por aqui, todo mundo diz assim, Maria, você tá de parabéns. Você tem um artista. Aí cada dia que passa ele vai aumentando mais as coisas dele, né? Graças a Deus. Ele tem hora que tá meio aperreado, mas tudo vai dar certo, vai dando certo, dando certo, dando certo. Tudo primeiramente Deus e a baixinha aqui deu a eles. O que eu pude fazer com eles eu fiz. Viu? Até aqui. Aí me dava desgosto, né? Todo mundo tinha uma bolsinha bem fraquinha, mas eu não tinha condição de comprar. Nem de comprar material, porque eu ganhava aquele salário desse tamanho naquele tempo. O Fabinho, aquela besteirinha. Aí, para nós comer, eles comerem e comprar o material deles, né? Aí, para ficar muito difícil. Nunca deixei eles passar fome, né? Nunca deixei eles andar nu. A dificuldade foi meio grande, eu sofri muito, mas Deus é maravilhoso e eu consegui. Estou aqui uma velha meio acabada, mas ainda estou firme. Ainda trabalho e até um dia que Deus quiser. Aí, meus filhos, se criar, eles têm orgulho. Rafael mesmo tem orgulho de mim. Eu sou o pai e a mãe dele. Ele não teve pai para essas coisas. Viviane do mesmo jeito. Eu sou o pai e a mãe. Né? Até agora, ele me agradece. E principalmente Rafael. Rafael diz assim, esse aqui, tudo que eu tenho, eu agradeço a minha mãe. Diz os amigos, a todo mundo que chega aí, os parceiros dele, grandão, né? Disse, a minha mãe é essa daqui. Ela batalhou muito da pá da cana para nós, para dar comer a gente, e a gente tá vivendo. Até agora. Até agora não, agora graças a Deus tem o dele, né? Mas antes nós sofremos muito. Aí, graças a Deus, eu trabalhei para dar comida a meus filhos. E foi muito sofrimento. É tanta coisa que eu não sei nem dizer. Tanto. Ixi, mas eu não quero nem pensar mais. Eu não quero nem fazer isso mais. Ave Maria. É, que Deus abençoe meu filho, né? E cada dia que passa, Deus abençoe cada vez mais. E dê muitos anos de vida a ele. Saúde. Aí ele ia ficar com da velha da mãe dele, que também tá fraquinha. Mas o que depender de mim, ele, cada dia que passar, vai melhorar mais ainda, né? Sou analfabética, só assino o nome a pulso, mas eu tenho muito orgulho dos meus filhos. De todos os três, né? Todos os três inteligentes. Todos os três. Rafael, Viviane. Mas Sheila é uma menina, é porque aqui ela não tem o apoio de ninguém. Mas ela é muito batalhadeira, a Sheila é. E Rafael ninguém nem fala, né, nele, né? Porque o bicho é batalhador mesmo. Tudo que ele quer fazer com fé em Deus, ele faz. E Deus abençoe cada vez mais o meu filho. Eu acho que esse momento criativo é meu, ele veio desde muito quando eu era criança. Eu sentia essas loucuras minhas, essa coisa
criativa, louca, mas sem conseguir distinguir, né, o que era realmente. Mas eu sentia já isso muito desde pequeno, desde criança. Um dos momentos muito desse criativo que eu tinha, nessas loucuras minhas de criar, de pensar, de imaginar, de sonhar, é quando eu era criança. E quando eu ia trabalhar com minha mãe na roça, na cana-de-açúcar, que eu ia, claro que nenhuma criança gosta, na verdade, né, de trabalhar desde pequeno, desde cedo na roça, mas enfim, eu ia, porque é coisa da época, tem que ajudar em casa, então eu iria. Mas nos meus momentos de descanso, na hora do lanchinho, que às vezes era uma bolacha, enfim, uma cocada, algo muito simples, eu ia e dentre a plantação, né, dos canaviais da época, que naquela época, há 25 anos, 30, eram gigantes, eram enormes, no meu momento, eu descansava. Primeiro, eu acho que eu sentava. Eu lembro nitidamente nisso, de eu sentar, juntar algumas pedrinhas lá, já tinha esse momento do criativo, de eu juntar as pedrinhas, transformando num castelinho. E aí eu tinha um momento de deitar, que era o meu momento preferido, onde eu deitava e onde eu olhava para o céu, um céu azul lindo, cheio de nuvens. E o que é que a gente fazia naquela época muito? Era olhar as nuvens com outro olhar. Eu acho que muita gente fez isso, mas eu sempre sonhava, quando eu olhava para as nuvens, muito mais além. Eu queria transformar aqueles objetos que eu desenhava nas nuvens em alguma coisa concreta, mas eu não tinha como, né? Eu não sabia para que direção eu tomava, o que fazer. Então era um momento de loucura meu, muito gigante, já desde pequenininho, olhar para as nuvens e ter esse momento de criatividade grande já. Mas não sabia ainda lá onde eu queria chegar. Mas era um momento de descanso, um momento que eu sonhava, que eu me divertia, e aí eu gostava muito. E também que eu descansava. Eu me recordo quando criança, né, que eu ia para a escola. Eu ia para a escola, eu acho que muitos também, de época já assim, uma bolsa chia, aquela bolsinha preta, sei lá, a bolsa do mercado, botava meus cadernos, sandália havaiana, que a sandália havaiana hoje é super moderna, mas a sandália de havaiana era branca com azul. Às vezes a minha era branca com encardido, um branco encardido. E aí eu ia para a escola, né, não tinha lanche, era o lanche da própria escola mesmo. E aí eu me deparava também com alguns conflitos. Por exemplo, eu acho que pelo meu jeito de ser diferente já, algumas crianças ali já me chamavam mamole, boiola, e aquilo de alguma forma me atormentava. Mas eu voltava da escola, não voltava tranquilo, claro, mas ficava uma pergunta de quem era eu. E falar aquilo com quem? Né? Porque naquela época tudo era um tabu. Ainda hoje é, mas assim, numa época distante, né, lá atrás, era muito difícil, né, de você ter alguém para você se falar, se expressar sobre este assunto. Sempre na escola, dentro da escola, eu sempre fui uma criança muito criativa, uma criança que fazia um trabalho de escola diferente, que já apresentava de uma forma diferente, que já levava alguns elementos diferentes, e que sempre já gostava de desenhar e de fazer alguma coisa já para me expressar. E nesses meus momentos de loucura, como todo artista tem, da gente trabalhar nossa mente, que às vezes parece que ela vai explodir. Já quando eu comecei a crescer de 14 anos, 15 anos, isso era marcante para mim, porque eu já podia me expressar de alguma forma. E essa forma de me expressar era fazendo o que eu gostava. Eu não tinha, técnica ainda, eu não tinha coisas que hoje eu sei mais, né? Algo mais profissional, com mais técnica, com mais pesquisa. Então, a gente não tinha internet, então era muito o que a gente via no livro, ou quando se tinha TV, né? Porque teve um período que a gente não tinha TV. Eu passei por essa época de não ter TV. E quando chegou muito tarde. Mas dos meus 13 anos aos 14 anos, eu comecei, a participar das quadrilhas, da escola, claro. Aquelas quadrilhas tradicional, na Vantua, na Rie.
já. E aí depois eu já comecei, além de eu participar, eu depois começava já a fazer, a produzir as próprias quadrilhas do município. E além disso, já uma coisa muito massa que eu lembro era poder já ter, eu acho, dezenas e dezenas de rabisco, de desenhos que eu amava desenhar. Uma das coisas que eu soltava minha criatividade era no desenho. Eu fazia a mão livre, né, e aquele lápis grafite. Hoje, infelizmente, eu não tenho esse material, mas eu lembro hoje como eu me deleitava nos papéis e eu conseguia fazer aquilo, o meu momento de criatividade passar um pouquinho para o papel. Isso para mim era, eu ficava super feliz, mesmo eu sabendo que eu ficava triste de alguma forma e não poder realizar o que estava no papel pela época. Mas eu já traçava já uma roupa de uma menina, já de um cavalheiro, já de um personagem da Paixão de Cristo, é, já com os traços já realmente já de alguma coisa, não da pesquisa, claro, de matéria, etc., mas do que eu podia ver naquele momento com o que eu tinha de experiência. E aí, a gente, no período do município, a gente não tinha mais essas coisas, né, de quadrilhas assim grandes, de decorações, enfim. E aí eu fui evoluindo, eu fui crescendo, e de alguma forma foi surgindo a oportunidade, claro, e aí eu fui conseguindo poder realizar aquelas loucuras que eu tinha na minha cabeça, na minha mente, de noite, por exemplo, também, quando eu sempre tive muito problema em dormir. Eu acho que esse problema de dormir, eu acho que parece que é de muitos artistas. Mas essa loucura de a gente não conseguir dormir, eu tenho até hoje. Mas nessa loucura de eu não conseguir dormir de direito, na verdade, de ter aquelas 8 horinhas de dormir direito, eu, de um momento cansado, estressado, esses são os meus momentos mais criativos, os meus momentos mais loucos que eu conseguia acordar, levantar, e eu pegar um papel, eu sempre tinha papel do lado era um caderno, na verdade. Eu era louco com um caderno de desenho. Eu fui só ter depois, sei lá, de quantos anos. Mas antes, quando eu não tinha, era um caderno normal, que estava lá, ficava lá com lápis, e aí eu tinha aquele surto criativo mesmo, e às vezes, quanto mais parecia que tinha algo na minha cabeça louco, perturbador mesmo, era onde mais minha criatividade saía. Eu vou contar uma coisa a vocês. Quando eu vou dizer, tipo assim, vou traçar 100% das coisas, das minhas fantasias, das minhas loucuras. Eu nunca consegui realizar hoje elas até 100%, nunca os 100%. Eu acho que todas as coisas que eu fiz hoje, meus projetos, eles chegaram a 5%. Então, vocês imaginam o que eu imagino. Vocês nem imaginam o que eu imagino, na verdade. Acho que a pergunta é essa. De tanta loucura que eu já fiz já, e penso já, e tem coisa guardada aqui como se fosse uma maquininha que não para de pensar. Então, às vezes, tem hora que eu penso que eu vou ficar louco de tanta coisa que surge do momento, assim, de ideias, ideias, ideias ao mesmo tempo, que às vezes eu não consigo organizar aquilo na hora da minha mente. E aí, mas o mesmo que vinha, até dos meus sonhos, eu pegava, ou escrevia, ou desenhava aquilo que eu conseguia lembrar. E há algo também, assim, acho que do artista, né, da pessoa do Rafael, do meu íntimo, né, o que eu pude proporcionar de cultura para o município, eu acho que em todos, em várias coisas, a quadrilha, o festival de quadrilha que inventou no município, que criamos, que não tinha, decoração de Natal, decoração de São João, o meu próprio trabalho, né, como decorador, eu junto isso, agradável, o meu próprio trabalho de maquiagem, quem não sabe, eu também sou maquiador, mas maquiador mais a parte artística, figurinista, então, hoje eu consigo ter uma coisa aquela coisa mais profissional de saber o que está fazendo, de você sentar, de você pegar um croquis, de você montar, de você pesquisar o figurino, de você ir mais além em cada coisa. Mas antes isso não existia para mim.
era o que eu muito imaginava, eu queria poder aquela vontade de realizar. E na minha vida eu tive muito algo, claro, também de ser feliz com muita coisa que eu pude concluir, mas também de muita frustração. Eu acho que todo artista, ele tem essa coisa de ter algo que fica frustrado, guardado dentro de si, e que não fala, na verdade, né, que são suas angústias, que são suas fraquezas, mas é aquele mundo é, que, que mexe com todos os seus sentidos, que faz você perder o apetite, que faz você perder o sono, que faz você é, ter alguns sentimentos assim palpáveis assim, né, da saúde que a gente não consegue nem entender o porquê daquilo. E às vezes quando você consegue realizar um trabalho, a gente vem uma alegria, né, ou uma frustração, e mais depois de algum certo tempo você toma forças e está lá novamente em uma tentativa mostrando aquele lado seu como artista e essa força que tem dentro de você. E esse lado de criativo, de você olhar as nuvens, hoje ele vive comigo até hoje. Mas o importante é a gente ser muito criativo, né? E até onde sua criatividade consegue chegar, né? O limite do ser humano, de como artista, de como um todo. Porque eu sempre fui muito do lado dos bastidores, ou seja, na maquiagem, no figurino, na iluminação, em toda essa parte eu fui muito da questão dos bastidores. Mas eu sei o que o artista, quando do palco, que o ator, ele sente, ou quando a pessoa que está atrás da coxia, ou sei lá de onde seja, também o que sente. Não, essa criança dentro de mim, ela aflorou, claro, né? Mas ela não foi esquecida, né? O espírito dela ainda permanece de mim, porque essa lembrança ainda é muito marcante, assim, muito presente dentro de mim ainda. Mas tudo que eu fiz na minha vida, eu não fiz em troca, vocês podem ter certeza disso. Eu fiz porque eu gosto, eu fiz porque aquela criança que sonhava, que, que criava, né, olhando para as nuvens, ela queria que se realizasse. Então, muita coisa hoje, aquela criança dentro de mim pôde realizar. E algo que marca muito os artistas, mesmo artista, naquela época, com os materiais mais simples, vejam, era muita criatividade, mas o artista, né, daquela época, era os artistas todos sonhadores. Era o artista que queria fazer algo para a comunidade, no final não era remunerado, mesmo assim ele se sentia extremamente realizado. Então isso me marcou muito na minha vida, tanto a paixão de Cristo, como muito das quadrilhas que nós formamos durante o ano, que foi evoluindo e foi evoluindo até hoje. E hoje, né, e hoje a gente já fez grandes quadrilhas. Mas isso para mim marcou muito a minha vida, a cada dia. Então, assim, eu acho que não tem maior realização que essa, né? Você vê poder artistas ganhando o mundo, né? Então, assim, eu tenho certeza que foi muita coisa, foi através do do Rafael criança, do Rafael louco, do Rafael depressivo, do Rafael muito criativo, do Rafael diferente, do Rafael que sonhava com as nuvens e imaginava o mundo. Então são esses Rafael assim que eu desejo muito sucesso.